Imagine uma pessoa que passa meses em jejum, treina até a exaustão na academia, e mesmo assim, o peso acaba voltando ao normal, às vezes até maior do que antes. O mais assustador é que isso não acontece porque ela é fraca. A verdade é que há milhares de anos, o cérebro humano foi programado para resistir à perda de peso. Mas o curioso é que os japoneses também comem arroz, macarrão e frituras como nós, e ainda assim mantêm um corpo magro e incrivelmente estável. O segredo não está em comer menos, mas em fazer o cérebro sentir naturalmente que já é suficiente. Neste vídeo, vou mostrar 8 pequenos hábitos alimentares dos japoneses que ajudam o corpo a estabilizar o peso sem precisar de dietas extremas, nem viver com culpa por causa da comida. Parte 1. Os japoneses reeducam o paladar para o cérebro ficar menos viciado em comida. Você já percebeu que, quanto mais toma chá com leite cheio de açúcar ou come frituras salgadas e apimentadas, mais difícil fica sentir prazer em alimentos naturais, como legumes cozidos ou frutas? Isso não acontece porque você come demais, mas porque a sua língua e o seu cérebro ficaram acostumados por muito tempo aos estímulos intensos do açúcar, do glutamato e dos alimentos industrializados. Esses alimentos fazem a dopamina subir muito rápido, fazendo o cérebro buscar sensações ainda mais fortes na próxima refeição. Os japoneses são diferentes. Desde pequenos, aprendem a apreciar o sabor suave e natural do peixe fresco, das algas e dos vegetais da estação. Eles comem devagar, consomem comida de verdade e dependem menos de temperos industrializados, então o paladar não fica sobrecarregado. O mais interessante é que quando você reduz o açúcar por apenas alguns dias, o paladar começa a se reajustar naturalmente. Eu mesmo já experimentei um pedaço simples de melancia que pareceu incrivelmente saboroso. De repente, chá com leite e doces exageradamente açucarados deixam de ser tão atraentes como antes. Lembre-se disso. O que a sua língua consome todos os dias determina aquilo que o seu cérebro vai desejar. Parte 2. Hara-Hachi-Bu, o segredo de comer sem ficar totalmente cheio, mas ainda se sentir satisfeito. Você já terminou uma refeição tão cheio que precisou parar para respirar, com a barriga pesada a ponto de só querer se deitar? Os japoneses seguem um princípio muito interessante chamado Hara-Hachi-Bu, que significa comer até cerca de 80% da saciedade, e então parar. Parece simples, mas isso está diretamente ligado à forma como o cérebro funciona. O estômago não avisa imediatamente quando está satisfeito. Normalmente, o cérebro leva quase 20 minutos para receber o sinal de que o corpo já teve o suficiente. Então, se você só para quando sente a barriga estufada, na verdade já comeu além do necessário muito antes disso. Muitas pessoas caem em 3 armadilhas: sentir pena de deixar comida no prato, comer rápido demais e acreditar que só vale a pena quando se fica completamente cheio. Mas toda essa energia extra não desaparece. Ela acaba sendo armazenada silenciosamente em forma de gordura. Uma dica simples é parar de comer quando a fome acabar, sem precisar chegar à sensação de estar totalmente cheio. Entre uma garfada e outra, coloque os talheres sobre a mesa e mastigue um pouco mais devagar. Você não precisa comer pouco de forma sofrida, apenas dar tempo suficiente para o cérebro perceber: ah, já está bom. Parte 3. As pequenas tigelas japonesas que enganam o cérebro silenciosamente. Existe uma coisa muito engraçada. Às vezes, o que faz você comer demais não é o estômago, mas os olhos. O cérebro humano é extremamente influenciado pela visão. É a mesma quantidade de arroz, mas quando colocada em um prato grande de restaurante, a sensação é: nossa, isso parece tão pouco. E então, automaticamente, você pega mais. Mas se exatamente a mesma quantidade for servida em uma pequena tigela japonesa, cheia até a borda, o cérebro interpreta aquilo como uma refeição bem servida. Esse é um efeito psicológico real, que faz as pessoas se sentirem mais satisfeitas, mesmo consumindo menos calorias. Os japoneses são mestres nisso. Eles costumam servir várias porções pequenas: um pouco de peixe, um pouco de legumes, um pouco de sopa, um pouco de arroz. A mesa parece rica, variada e bonita, mas o total de energia consumida é muito menor do que em uma refeição grande comum. O mais interessante é que o cérebro não se lembra exatamente da quantidade que você comeu. Ele se lembra da sensação de ter sido bem alimentado. Às vezes, para perder peso, você não precisa comer menos, só precisa trocar o prato. Parte 4. Umami. O motivo pelo qual os japoneses comem pouco, mas o cérebro ainda se sente extremamente satisfeito. Existe um segredo na culinária japonesa que muita gente não percebe: o sabor umami, aquele gosto naturalmente saboroso que faz você comer menos, mas ainda assim se sentir completamente satisfeito. Ele aparece normalmente em algas, peixes, cogumelos e miso.
Não é excessivamente doce nem gorduroso, mas quanto mais você come, mais agradável e profundo o sabor parece. O mais interessante é que o cérebro reage ao umami de maneira diferente. Quando sentimos esse sabor, o cérebro recebe a mensagem: o corpo está recebendo nutrientes de alta qualidade, proteína suficiente e energia suficiente. Por isso, a sensação de satisfação chega mais rápido. Já alimentos como chá com leite, salgadinhos e produtos ultraprocessados costumam ser calorias vazias. Você consome muita energia, mas o cérebro continua sentindo falta de algo. Então a vontade de continuar comendo não desaparece. É por isso que muitas pessoas terminam um copo de chá com leite e ainda sentem vontade de beliscar alguma coisa depois. Por outro lado, uma refeição com peixe, legumes e sopa quente deixa o corpo confortável e satisfeito por muito mais tempo. O cérebro não precisa apenas de muitas calorias. Ele precisa sentir que está sendo realmente nutrido. Parte 5. Os japoneses tomam café da manhã como reis, e é por isso que acumulam menos gordura abdominal. Muitas pessoas tentam emagrecer pulando o café da manhã para deixar o estômago leve, almoçam qualquer coisa rapidamente e depois compensam tudo à noite com uma refeição enorme. Mas, ironicamente, esse hábito faz o corpo acumular gordura mais facilmente. Durante a noite, o metabolismo desacelera. Se você come uma panela de hot pot ou alimentos gordurosos tarde da noite e vai dormir logo em seguida, o corpo praticamente não tem chance de usar toda aquela energia. O excesso acaba sendo armazenado em forma de gordura. Os japoneses fazem quase o oposto. Pela manhã, eles comem de forma completa: peixe grelhado, arroz branco, sopa de miso, ovos e vegetais. Porque entendem que esse é o momento em que o corpo mais precisa de energia para funcionar, pensar e queimar calorias de maneira eficiente. Já o jantar costuma ser muito mais leve e simples. O segredo não está em comer menos. Está em comer no momento em que o corpo realmente precisa de energia. Parte 6. Os japoneses não treinam de forma obsessiva. Eles queimam calorias através do próprio estilo de vida. Muita gente acredita que para emagrecer é preciso treinar até sofrer, correr sem parar ou passar horas na academia até a exaustão. Mas os japoneses têm uma maneira muito diferente de gastar energia, chamada NEAT, a quantidade de calorias queimadas em pequenas atividades do dia a dia. Eles caminham até a estação de trem, sobem escadas, passam bastante tempo em pé, limpam a própria casa ou vão ao trabalho de bicicleta. Esses movimentos que parecem simples ajudam o corpo a gastar energia continuamente ao longo do dia. Enquanto isso, algumas pessoas treinam intensamente por 1 hora e depois passam as outras 10 horas sentadas. O corpo praticamente volta ao estado sedentário logo em seguida. O mais interessante é que o corpo humano naturalmente prefere movimentos leves e constantes, em vez de ser levado ao extremo. Caminhar, se movimentar com frequência ou fazer tarefas domésticas, muitas vezes é muito mais sustentável do que se forçar em treinos pesados e desistir depois de algumas semanas. No fim das contas, emagrecer não é uma competição para ver quem sofre mais. É sobre quem consegue manter o corpo em movimento todos os dias. Parte 7. Comer devagar com hashis. A forma como os japoneses permitem que o cérebro perceba a saciedade. Percebi que muitas pessoas comem tão rápido que o cérebro nem entende o que aconteceu e o prato já está vazio. Comer desse jeito faz o corpo consumir energia em excesso com muita facilidade, porque o cérebro precisa de tempo para receber o sinal de saciedade. Os japoneses têm um hábito completamente diferente. Eles pegam pequenos pedaços com os hashis, mastigam bem e realmente apreciam o sabor da comida. Esse ritmo mais lento permite que o cérebro tenha tempo suficiente para processar a sensação de satisfação e de que já foi o bastante. O mais interessante é que, quando você come devagar, a comida parece muito mais saborosa. Até uma refeição simples se torna mais agradável, em vez de ser apenas algo para engolir rapidamente. Se quiser colocar isso em prática agora mesmo, experimente uma dica muito simples. Coloque a colher ou os hashis sobre a mesa por alguns segundos entre uma mordida e outra. Mastigue um pouco mais devagar. Não coma como uma máquina correndo contra o tempo. E então você vai perceber algo muito interessante. As pessoas que comem devagar não apenas são mais magras, elas também aproveitam mais a vida. Parte 8. As refeições dos japoneses não têm TikTok. Agora pense em uma refeição comum do seu dia. Uma mão segurando a colher, enquanto os olhos ficam presos no TikTok, no YouTube ou nas mensagens. Você termina um prato inteiro de comida e muitas vezes nem lembra direito o que acabou de comer. Quando o cérebro está distraído desse jeito, ele praticamente não consegue perceber a sensação de saciedade e satisfação. Os japoneses dão muita importância a isso. Para eles, a refeição é como uma verdadeira pausa. Eles observam a comida,
sentem o aroma, percebem o calor do prato e comem com calma. Isso é chamado de comer com atenção plena. O mais interessante é que a dopamina, a sensação de prazer do cérebro, não vem apenas de comer grandes quantidades. Ela também vem da experiência de apreciar a refeição. Quando você presta atenção no que está comendo, o cérebro sente que já é suficiente, muito mais rápido, mesmo com menos comida. Por outro lado, comer enquanto mexe no celular deixa o cérebro constantemente distraído e insatisfeito, aumentando a vontade de procurar doces ou salgadinhos depois da refeição. Comer pouco e ainda se sentir satisfeito. É uma habilidade de um cérebro saudável. O que mais me surpreendeu ao entender a forma como os japoneses se alimentam é que eles não enxergam o emagrecimento como uma guerra. Eles não castigam o próprio corpo, nem vivem com culpa toda vez que comem algo gostoso. Apenas constroem silenciosamente pequenos hábitos que permitem ao corpo encontrar equilíbrio naturalmente ao longo do tempo. E talvez essa seja a maior diferença. Não vence quem consegue se forçar mais. Vence quem entende melhor o próprio corpo. Se hoje você ainda se sente cansado de fazer dietas e fracassar, não se apresse em odiar a si mesmo. Talvez o seu corpo nunca tenha te traído. Ele apenas está reagindo da forma como o cérebro humano foi programado há milhares de anos. Comece já esta noite. Coma um pouco mais devagar, olhe um pouco menos para o celular, escute mais o seu corpo. E então você vai perceber que emagrecer de forma sustentável não começa com sofrimento, começa com compreensão.